Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é sobre aquele tema, aquela série que estamos tratando sobre segurança em geral, tá? É uma série que a gente desenvolveu para poder começar a deliberar, a discutir, a tratar sobre questões de segurança nacional, internacional, planetária e universal, tá? Hoje, tudo isso está muito globalizado, está muito estreitado. Hoje, negócios municipais estão se relacionando internacionalmente ou até planetariamente, né? Eu explico o motivo em breve, mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, clica aqui no sininho, se inscreve aqui também, deixa seu comentário se você está gostando do vídeo, gosta dessa área da segurança. Nós vamos tratar aqui sobre um tema muito importante que são espionagens de satélites, tá? Satélites sendo hackeados, espionados, sendo alterados, né? Sendo boicotados. Existe essa questão. E como ela se relaciona com nossa área da perícia judicial em si, tá? Nós, peritos, tenho que lembrar que nessa série estamos falando sobre segurança de todo tipo, tá? Envolvendo questões planetárias, inclusive, né? Questões universais, que vão, em breve, né? Em algum momento, se deparar com algo de perícia, tá? Então, assim, hoje nós já falamos sobre os celulares que podem ser utilizados como uma forma de boicote, né? Palavras que não atiçam aí os algoritmos do YouTube. Então, assim, celulares que podem ser utilizados para o mal, né? Isso ficou no vídeo anterior. E agora nós vamos falar sobre espionagem planetária, sobre satélites espiões, tá? Mas digita aqui no seu navegador fala.host/grupos e entra lá no nosso grupo de WhatsApp e Telegram. Se você quer ser perito, se você é perito, se você gosta desse ramo da área da perícia judicial, da área da perícia em geral, né? Entra lá e vamos discutir sobre perícia, tá ok? fala.host/grupos e lá você vai falar com mais de 100 peritos e outros profissionais cadastrados nos mais variados ramos da perícia, ok? Vamos lá. Pessoal, a questão da segurança planetária, a questão da segurança... deixa eu desligar o áudio aqui, que senão vai ficar atrapalhando. A questão da segurança planetária, a segurança nos nossos satélites, vai além da computação forense, vai além da perícia digital, ele vai além das tentativas de invasão, de tomar posse de um equipamento. Você não precisa só tomar posse, você pode fazer o que hoje fazem aqui na Terra, bloquear acessos. Tá? Você pode utilizar de uma forma indireta, de uma forma assimétrica de espionagem, né? No qual eu não preciso tomar posse do seu equipamento para trazer um prejuízo para você. Eu não estou falando estou falando o lado espião de alguns países, por exemplo, né? Nós sabemos que existem países aí que não são nada democráticos, que eles vivem do mal, vivem da exploração dos seres humanos e de outras entidades, né? E eles estão em conflito constante com os países democráticos, né? Com os países capitalistas, né? Então a gente entende esse tipo de espionagem, esse tipo de boicote aos nossos sistemas de telecomunicações, tá?
Do que estamos falando aqui, Genor? Estamos falando de satélites, por exemplo, militares que proporcionam georreferenciamento a tropas de militares que estão vagando, estão numa missão secreta, por exemplo. Nós tivemos aí algumas notícias de alguns satélites de alguns desses países nada democráticos passeando na órbita terrestre, chegando próximo a satélites governamentais, muito próximos mesmo, ao ponto de captar as frequências que eles recebem e transmitem, como ao ponto de interferir na frequência transmitida. Vamos lá, vamos entender isso. O que são satélites para o entendimento popular? Nada mais é do que uma antena muito longe. Um satélite é uma antena muito longe, tá? Por que é interessante ter um satélite? Porque ele está lá em cima e ele pega metade do globo terrestre. Então ele consegue receber e transmitir para metade do globo terrestre numa única antena. Se você tem uma antena aqui de uma prestadora de telecomunicações que transmite 50 km de raio para atender celulares, lá em cima você tem um satélite que transmite para metade de um globo terrestre. Né? Então, assim, a capilaridade de um único satélite, né? Então, assim, os benefícios que ele pode trazer é imenso. Ele pode dar televisão para metade para um continente inteiro. Ele pode dar internet para metade de um continente ou um pouco menos que isso. Ele pode proporcionar ligações em vários pontos onde um celular não pega, por exemplo, o satélite pega, né? Lógico, não dentro de uma caverna ou num buraco ou um lugar fechado, tal. Mas o satélite é bom porque ele atinge muito mais do que várias torres de transmissão, né? Levando em consideração que nosso planeta é muito grande, para atingir 100% do planeta seria assim, quase inviável colocar esse tanto de antenas, né? Mas com satélites é possível. Tanto é que aquela empresa do bilionário Elon Musk, que detém a Starship, não, a Starship é a nave, eu estou falando da SpaceX, ele já lançou mais de 3.000 satélites para proporcionalizar não só, mas também aquela internet deles de alta qualidade, tá? Então, assim, um satélite em média estava a 32 mil quilômetros de altura, tá? Agora, não, agora o Elon Musk deu uma evoluída na tecnologia dele e hoje ele consegue colocar satélites a poucos quilômetros de altura, a vários quilômetros, não milhares, tá? Mas antigamente era 32 mil, agora você tem ali satélites na faixa de 500 quilômetros de altura, 400, tá? Então, assim, o que isso proporciona? Maior velocidade, você tem um acesso, o que a gente chama de delay, né? Um ping, um tempo de subida e de descida muito menor do que um satélite de 32 mil quilômetros. São 32 mil quilômetros mesmo, não estou falando 32 quilômetros, são 32 mil quilômetros, tá? Aí você tem um delay aí de 400, 500, 800 milissegundos, e para telefonia, para videoconferência é quase inviável, tá? Mas o do Elon Musk não, ele já tem agora antenas aí que fazem transmissão de vídeo, áudio, vídeo, videoconferência. Ele inclusive está atendendo partes lá daquele país da Ásia lá, que a gente não pode falar o nome para não ser derrubado, mas que está em um período muito complicado por causa de armamentos, e a gente sabe o que está acontecendo lá naquela parte da Europa próxima à Rússia, né? Bom, mas então, foram identificados movimentações estranhas de satélites lá em cima,
desses países nada democráticos, se aproximando muito desses satélites de órgãos governamentais. Então, já que ele é uma antena e ele transmite e recebe, e a gente sabe que quem transmite e recebe utiliza uma frequência, e que essa frequência não pode ter interferência, que se ela tiver uma interferência ela vai atrapalhar a transmissão, o que eu posso fazer, por exemplo, com um satélite militar que está em uma operação secreta em um outro país e precisa de comunicar com a base através desse satélite. Então eu tenho ali tropas se movimentando de forma secreta em determinado país, no qual eu chego um satélite próximo do satélite militar, emito a mesma frequência que o satélite, com uma potência mais alta, embaralhando os sinais. O que vai acontecer com o walkie-talkie via satélite daquela equipe militar? Vai atrapalhar, eles não vão conseguir conversar entre eles e nem com a base, porque vai ter alguém transmitindo na mesma frequência em potência maior e atrapalhando o sinal. É igual a antena, o seu Wi-Fi de dentro de casa. Às vezes o Wi-Fi está ruim, é porque às vezes ele está trabalhando numa frequência que o seu vizinho está trabalhando, e isso vai fazer com que exista uma competição, é o que a gente chama de colisão de pacotes, no meio do caminho aí, que força o Wi-Fi a retransmitir aquele pacote que foi perdido. E várias retransmissões faz com que tudo fique mais lento. Isso na transmissão digital, agora na transmissão analógica é mais complicado. Chia tudo, você não vai escutar o que está falando. Você não vai, na digital, na questão de imagem, vai pipocar tudo, vai ficar tudo quadriculado, né? Ou senão, simplesmente não vai ter nada. Né? Então, o que isso implica na perícia judicial Agenor? Bom, uma hora isso vai virar um processo judicial, vai precisar, é muito técnico, extremamente técnico um assunto desse, vai precisar de intérpretes e peritos para identificar e traduzir, decompor aquela acusação, aquela lide. E quem serão chamados? Nós, peritos judiciais, tá? Então por que nós temos que discutir isso? Porque isso é questão de segurança interplanetária, ou global, né? Segurança global, uma segurança nacional, né? O que pode acontecer se um país daqueles, nada democráticos, interferirem numa comunicação entre dois países que estão ali tentando se organizar para se defender de possíveis ataques deste. Tá? Então imagina que este queira atacar aquele. Imagina que este queira simplesmente bloquear um satélite para que aquele satélite não se comunique com mais ninguém. Por exemplo, lá naquele local lá da Europa, que está tendo um conflito ali muito atual e terrível, né, entre dois países, um que gostaria de ser democrático e o outro que não é. Imagina se toda a comunicação seja cortada. A gente sabe que a comunicação daquele país que está sendo atacado terrestre foi toda cortada. Então, não existe lá celular em determinadas regiões funcionando, porque todas as torres foram derrubadas, fiação e energia cortada e tal. Então, o que sobrou para essas partes do país que estão incomunicáveis? Estão colocando lá anteninhas do Elon Musk e se comunicando via internet da Starlink, da Starlink, né? Starlink é o nome do produto da internet da SpaceX, né? Então, pode acontecer, né? E isso já foi registrado, a inteligência já sabe o que está acontecendo, eles têm mecanismo para isso, mas uma hora isso vai entrar, isso vai se tornar comum, né? Como os conflitos se tornaram comum
comuns em todo o mundo, né? Os ataques cibernéticos se tornaram comuns, ataques de satélites, ou as próprias estações espaciais que estão lá em cima, né? Satélites criados especificamente para espionar os países com câmeras superpotentes ou com artefatos perigosíssimos. Imagina um satélite lá em cima com artefatos perigosíssimos, destruidores, que pode lançar um projétil que em poucas horas está atingindo qualquer parte do globo terrestre. Tá? É muito complicado isso, e uma hora isso vai cair na parte da segurança pericial, vai entrar na parte da perícia e você vai ter que se dar com isso. Né? Nós, principalmente nós da computação forense, né? Os peritos especialistas em computação forense, vamos ter que lidar com tipos de situações esdrúxulas. Né? Parece assim uma coisa inalcançável, é futuro isso, né? Não é presente, mas é presente, já está acontecendo. Por enquanto isso se discute a nível de segredo de justiça, segredo de militar, inclusive. Nem na justiça comum tá dentro da esfera militar ainda, né? Mas, como a internet é capilaridade total, essas coisas vazam e a gente fica sabendo, né? Então, nos precaver quanto a isso é questão da nossa inteligência. Agora, se inteirar do assunto para poder deliberar sobre isso nas esferas judiciais, quando essas questões começarem a atingir esferas comerciais, como por exemplo, uma frota de caminhão transportando determinado produto e o GPS parou de funcionar, porque um satélite espião encostou no outro lá e interferiu, né? Então você teve ali uma parada de toda uma frota, ou todo um país que estava deslocando de lugar para lugar, né? De repente perdeu toda a comunicação com o GPS, perdeu toda a comunicação de controle de segurança, disparou todos os sensores de segurança das empresas de monitoramento, as empresas que eram para serem reabastecidas não foram abastecidas, questões comerciais vão acontecer. E aí, quem que vai ser penalizada? A seguradora que segurava aquele caminhão, que deveria ser entregue? A empresa de monitoramento que monitorava aquele caminhão? Ela que vai pagar sobre aquilo? Ou isso é questão de segurança nacional? O perito vai ter que provar que isso foi uma obstrução satelital. E aí nós temos que estar prontos para fazer esse tipo de perícia. Né? Parece algo assim, né, subliminar, estratosférico, fora da